importante, né? Sim, né? Inclusive, nós temos aqui, né, a farinha, né? A farinha aqui... Só uma observação rapidinho. O pessoal Sim. que está assistindo a gente ao vivo aí, eu acho que não estava saindo áudio. Vamos aqui perguntar aqui se agora estão ouvindo a gente. Estão ouvindo agora? Está saindo áudio? Está saindo agora, né? Está com um pequeno problema técnico aqui. Na verdade, o Facebook, né? Hoje estava com um problema técnico aí, meio-dia, estava fora do ar. E a gente estava fazendo os ajustes aqui e a gente conseguiu fazer a tempo, por isso que a gente teve um pequeno atraso. Queria pedir, inclusive, né, desculpa para o pessoal aí, que nós sempre iniciamos às 19h30. Então a gente vai iniciar novamente aqui, só para o pessoal que não estava ouvindo a gente, tá bom? Então, pessoal, a gente está iniciando mais um podcast Papo de Açaí, né? Cultura Local, Conversa Universal. Eu me chamo Alessandro Costa, nosso amigo Lenilson Martins vai falar um pouco aí. Boa noite, galera. Boa noite a todos. Estamos aqui novamente, né? Terceiro episódio, Papo de Açaí. É uma conversa cultural, um bate-papo, né? E estamos aqui com a Dona Maria, juntamente com seu filho Pedro, né? A Dona Maria, que é mãe de 3 filhos, né, Dona Maria? Empreendedora, agricultora, e hoje veio aqui com a gente falar um pouquinho da sua história, um pouquinho do que acontece, como está o cenário hoje, né, da mandioca, da farinha, que te vê com um cenário que vem passando aí, que cada dia aumenta de preço, um preço muito oscilante, né, Dona Maria? E vamos dar aqui as considerações aqui para a Dona Maria se apresentar aqui para o público. Boa noite, eu me chamo Maria Antônia, venho da comunidade Boa Esperança e é uma honra estar apresentando a agricultura familiar. Muito bem, muito bem. E a nossa cultura, falar hoje da nossa cultura, a cultura da mandioca, para mim é gratificante, eu considero a mandioca como leite materno. Muito bem. É o pão do dia a dia de cada paraense, de cada brasileiro. O paraense não vive sem esse produto aqui, né? Imagina, aí eu te pergunto, o que seria do açaí sem a farinha? Não, tem gente que não come, né? Se não tiver o açaí não come, se não tiver a farinha não come também. Eu não como, eu tenho que ter a farinha e o açaí, e açaí com farinha. Duas combinações perfeitas do paraense, na verdade. Na verdade, o nosso estado do Pará é abençoado, né? Um estado riquíssimo em cultura, né? Comidas típicas, né? E um deles está aqui, que é a nossa farinha. E também para falar sobre o assunto, né, que a gente vai falar sobre o alto preço da farinha, enfim, vários aspectos a gente vai abordar aqui. A Dona Maria Antônia trouxe também seu filho Pedro, né? Queria que ele se apresentasse também, falasse um pouco aí pra gente. Fica à vontade. Obrigado pelo espaço, Lenilson. Eu queria agradecer pelo convite e dizer que esse assunto é de extrema relevância aqui para a nossa comunidade, para o nosso município. A nossa relação com a farinha, com a questão da agricultura familiar é bastante forte. Eu tenho até um dizer com a minha mãe que quando eu nasci, a minha mãe balançava naquele caçoazinho do cavalo lá. E quando eu achei que eu ia me distanciar da questão da farinha, dessas coisas, quando eu fui estudar para Belém, minha mãe falou assim, olha, não vou ter condições de sustentar lá. Eu vou alugar um ponto, tu vai vender farinha. Muito bem, a nossa relação com a agricultura para quem não sabe, o Pedro é advogado, né, Pedro? É isso, a gente está aí lutando a gente tá lutando para estudar aí, eu e minha irmã, a gente... Muito bem, isso é um exemplo para muita gente. Isso aí. Né? Enfim, a gente vai falar sobre vários assuntos aqui. Eu queria iniciar, né, sobre a questão da farinha de mandioca. A senhora que pode falar. O pessoal está reclamando que a live não está ao vivo lá ainda. Aonde? No Facebook. Deixa eu ver, o Facebook tá uma... Não, tá ao vivo. Tá ao vivo sim. Tá lá no Papo do Açaí lá? Não, tá lá e ele vai jogar ainda lá o link, tá? Tá, beleza. Lenilson, joga lá o link e aí o pessoal já vai acompanhar, porque a gente transmite, a nossa página é nova, né? Então a gente transmite pelo perfil e depois a gente joga lá na página. Mas enquanto o Lenilson faz aqui, Dona Maria Antônia, vamos conversar aqui um pouco sobre a questão da farinha de mandioca, né? Queria que a senhora falasse um pouco como que foi, a senhora nasceu já, os seus pais já mexiam já com agricultura familiar, já com plantação. Como foi? Vamos voltar um pouquinho lá atrás na sua história. Fale pra gente como foi que a senhora teve esse contato com a agricultura familiar, com o campo. A senhora já é do campo, a senhora vem da cidade. Eu queria saber um pouco, como o povo também queria saber um pouquinho mais da sua história. Quando eu me entendi de gente, né, eu já, assim, meus pais são agricultores. Certo. Eu sou neta de agricultor, né? E a gente foi criado na roça, na agricultura. Eu com 7 anos de idade eu já estava no retiro
que a gente chama Casa de Farinha, né? Que hoje retira de oração. E já de cascando mandioca, tirando o famoso capote, acompanhando minha mãe, peneirando massa, tirando mandioca do poço, fazendo farinha mesmo. Acompanhei a vida toda, foi na roça. Assim. E os seus pais sempre mantiveram você, criaram você, seus irmãos na roça? Eu sou de 9 irmãos e todos nós fomos criando na 9 irmãos, agricultura. Todo mundo na agricultura. A gente vê a importância não só antigamente, como hoje também dessa agricultura, né? E era uma geração passada de pai para filho, né? Passou para você está passando para os seus filhos. Meus avós, agricultores que vieram para o Pará e demarcaram um pedaço de terra, na verdade, lá em São Domingos do Capim, e foram criar os filhos com mandioca. Povoar lá ali a região de São Domingos do Capim, Santa Maria. Todo mundo foi criado no ramo da agricultura familiar, mesmo fazendo farinha. Só fazendo um adendo aí, a agricultura familiar, que ela é responsável por 70% do alimento da mesa do brasileiro. Verdade. É a agricultura familiar, que é essa, que é proveniente ali da família, que está diretamente ligada. As pequenas plantações, as pequenas lavouras. A gente está falando de um assunto aqui de muita importância. Suma importância. Ainda mais para a nossa região, né? Que a gente tem aqui a região do Baixo Tocantins, que a gente sabe que em muitos lugares já se consome açaí, como eu fui lá no nosso primeiro podcast, né? Isso. E o açaí hoje já não é mais regional, se consome no mundo inteiro, né? E temos também a questão da nossa peculiaridade regional aqui, falando de Baixo Tocantins, inclusive queria mandar um abraço pessoal de Belém, pessoal do Acará que assiste a gente, Grapimiria, Baituba aqui da região de Moju, Tailândia, né? Isso é região do Baixo Tocantins. Região toda do Baixo Tocantins, né? A capital também. E a gente vê que nessa região específica aqui tem essa peculiaridade, que o pessoal, muita gente não come se não tiver açaí. E se não tiver a farinha também não come. Né? Então a gente vê que a gente está falando de um assunto de extrema importância, da manutenção da vida aqui na região. Né? E não só isso, como também a questão de que é uma economia, né, que gera muita, vamos dizer assim, muito dinheiro para as pessoas se manter, né? Como a senhora falou, a senhora conseguiu formar o seu filho, está aqui. E não é, os três são formados. A agricultura mudou a vida, né? A agricultura mudou a vida. Agora, ainda lá atrás, queria falar um pouco sobre a questão da agricultura, das dificuldades, né? Desde lá do início, quando a senhora falou que teve contato com a agricultura, quais foram as dificuldades que a senhora sempre viu lá atrás e até hoje continua? As dificuldades que a senhora tem do dia a dia lá no passado e tem hoje também, na agricultura familiar. Assim, a agricultura familiar é uma luta muito árdua, né? O Pará hoje ele é o maior produtor de mandioca do país, não é verdade? E ele produz 5 milhões de toneladas por ano. Desses 5 milhões de toneladas, 70% vem da agricultura familiar. E a gente, na agricultura familiar, nós temos muita dificuldade, nós não somos valorizados como deveria ser. A gente precisa ser mais valorizado. Parece até que querem nos calar. A gente trabalha com tanta dificuldade, o nosso produto é difícil. E os seus pais já tinham essa dificuldade, né? Sempre tiveram dificuldade de vender, a dificuldade para chegar até o mercado. A questão burocrática, né? Que esbarra sempre ali na questão, às vezes, de uma nota fiscal que o pequeno agricultor, às vezes, não tem uma oficina da parte incentivo, né? Palestra, projetos. A comunidade lá do quilômetro 50, a adjacência próxima, já não pensaram em criar uma cooperativa, porque a cooperativa ela facilita muito todo esse processo. A comunidade em si, né, mãe? A nossa população lá ela é cheia de vontade de trabalhar. 50, olho d'água, a nossa região de Mapeado 150. O que falta é a organização e o incentivo da nossa administração pública, que ela infelizmente não tem ajudado. Porque a gente prepara a terra, né? Porque a gente enfrenta uma dificuldade muito grande lá na roça para preparar o nosso solo para plantar a roça. Então, uma dificuldade muito grande para o familiar, para poder fazer esse trabalho. A gente precisa desses incentivos, né? Que sejam olhados com carinho. O povo, ele anseia por melhor. Inclusive tem o PRONAF, que é o Plano de Fortalecimento da Agricultura Familiar, tem outros programas aí federais que o agricultor, eu acho que o pequeno agricultor, o médio agricultor do nosso município, ele precisa passar por uma oficina para saber que ele tem direito e que ele é importante na nossa comunidade. Mas é para isso que foi falado, né? E para isso tem que existir a organização, né? A organização da comunidade para chegar até esse ponto aí. Voltando com o doutor, assim, eu gosto de fazer uma cronologia, né? Sempre falo para ele isso, eu gosto de fazer uma cronologia.
Então lá atrás, quando a senhora falou que teve a dificuldade, seus pais já vêm da parte da agricultura, você também, né? E essa dificuldade ela persiste até hoje, né? A gente vê que o pessoal realmente quer trabalhar, tem terra, mas não tem esse incentivo, né? Dos órgãos, de repente, alguns órgãos não estão atuando como deveriam atuar, né? Mas eu queria que a senhora falasse um pouco mais dessa dificuldade na questão da produção da farinha. Por exemplo, eu sou da região e posso falar, né, que antigamente a gente via o preço da farinha mais em conta, vamos dizer assim, né? Mas eu sempre falei que a farinha ela não foi tão valorizada como deveria. E a senhora mesmo estava falando em off aqui com a gente, antes de começar o podcast, que ainda não é valorizada, né? Então a gente tem aqui a farinha a farinha de tapioca, né? Temos aqui a farinha para fazer farofa, a farinha de mandioca conhecida como a baguda, né? E ali a goma. Então todo isso aqui tem um processo para fazer, né? E isso aqui tem todo um trabalho. Então antigamente a farinha era muito barata, né? A gente sabe que a moeda mudou bastante, mas tinha muito trabalho. E não era tão valorizado. O que a senhora tem a dizer para a gente sobre essa questão como era no passado, a questão de valor? Vamos falar sobre o valor da farinha. O que a senhora tem a dizer? Por que a farinha antigamente era mais em conta, vamos dizer, e hoje algumas pessoas estão até reclamando, né? Por que hoje está mais elevado o preço? Fale um pouquinho para a gente o que a senhora acha dessa mudança de preço, por que tem acontecido isso? A questão da mudança de preço, eu creio que seja por causa da quantidade, né, de farinha que está diminuindo. Por a gente não ter apoio, os agricultores estão deixando de plantar. Partindo para outras culturas. Isso que eu queria saber. Então tem outras culturas que acabam compensando mais financeiramente. Então, assim, hoje os grandes financiamentos são para outras sementes. E para a agricultura, soja, milho. Dendê. É isso aí. Aí a agricultura familiar está ficando esquecida. Muito bem. Aí a questão menos farinha, o preço aumenta. Isso. Aí o que acontece? Menos farinha, o preço vai lá para cima. Uma das questões do preço aqui também que afetou esse ano, afetou bastante, foi um fenômeno natural. Essa mudança do clima, né? Justamente que eu queria tocar nesse assunto. Inclusive, a gente até perdeu, viu? Que é uma praga? É uma questão climática. Viu, Pedro? A gente plantou, nós plantamos lá, porque eu trabalho, nós lá parceria agricultura familiar, é o Pedro que tem 1 hectare, a Adriane que tem 1 hectare, o Paulo 1 hectare, dentro de um lote nosso trabalho assim. E aí a gente plantou a nossa maniva e o sol foi tão quente, nem a história da açaí. mudou completamente o clima, que a minha maniva não nasceu alguns. A gente teve que plantar 2 vezes, que a primeira não funcionou. A gente teve todo esse trabalho de conversar com os agricultores lá, com nossos vizinhos, da agricultura familiar, para doar maniva, para a gente replantar. Então foi assim, foi muito difícil para a gente lá no 50. Aí isso acaba influenciando lá no final, no preço, porque vai chegar atrasado, vai influenciar diretamente. Teve perca de produção. Com certeza. Eu acredito que afetou toda a parte da agricultura, não só da agricultura, como a parte do gado, rebanho. Tudo, teve boi até que morreu. Né? Foi realmente a questão do clima. Na LEPA foi discutida uma situação a respeito do açaí, né? E a situação discordada do deputado, né? Uma questão para resolver a situação do açaí. Acho que eu vejo assim, né? Porque não tem como se resolver uma questão como essa. A questão que tem que ser resolvida é a questão para combater a questão do clima, né? Soluções climáticas. Então, o que tem que ser resolvido os órgãos competentes trabalhar em cima disso, né? Através do desmatamento, né, combater o desmatamento para que isso possa agregar lá na frente. Porque com tudo que foi feito lá atrás, questão de desmatamento e etc., nós está se refletindo hoje, né? E nós estamos tendo muita perda, né? É sobre essa situação, né, Alessandro? Com certeza. É isso mesmo. Uma questão assim de vocês têm dificuldade com relação a pragas, como é essa questão aí? Porque toda agricultura tem essa dificuldade, né? Vocês têm essa dificuldade ou não tem na região? Fala um pouco pra gente. Tem a questão da praga que influencia no cultivo da mandioca, às vezes a lagarta. Ela ataca as folhas da lavoura lá e acaba prejudicando já na produção da raiz. É a lagarta e também aquele gafanhoto, né? Mesmo sistema do açaí. Inclusive eu tive porque, para quem não sabe, também sou agricultor, né? Além de empreendedor, sou agricultor, né? Minha família também é agricultor. Certo. E nós tivemos também essa grande dificuldade lá. Meu primeiro sisal que eu fiz, eu praticamente queria desistir.
porque foi um ataque de gafanhotos lá que comeram todas as folhas lá e praticamente ficou só aquela espada, entendeu? E agora, Então, Lenilson, está vindo mais pragas, né? A agricultura está sofrendo mais ataques ultimamente de gente desconhecida, que ela ataca mesmo as nossas lavouras. e a tendência é só aumentar se não tomar medidas, né? Por isso que a gente tem todo um cuidado com o preparo da nossa área, cuidado com queimadas, entendeu? Para que não pegue fogo o mundo. porque Tem que tá ter ficando consciência, difícil. né? O agricultor, tanto o pequeno, o médio agricultor, tem que ter consciência que ele tem um papel social, além da produção dele, ele tem que cuidar, deixar a área dele preservada, a questão da nascente de rios, igarapés, porque aquilo ali não é só para ele. Pode ser dele no papel lá, mas ali faz parte de um papel social dentro da comunidade. É bom que você tenha essa consciência, né? Como já uma pessoa formada, tem uma consciência maior nesse sentido. Acho que isso tu traz até da faculdade nesse sentido, né? Porque a agricultura familiar, além da questão da sustentabilidade da família, há essa preocupação com a terra, né? Há essa preocupação com a plantação, essa preocupação, como você falou agora, é um assunto importantíssimo, a questão do igarapé, né? A questão do desmatamento. Eu ia até tocar nesse assunto, né? E com relação vamos falar da sua realidade ali dos 50, né? Eu creio que pode ser uma realidade de todos também. Mas falando da sua realidade, tem algum órgão que tem ido lá dar um apoio para vocês? Algum órgão que vai lá, questão técnica, dar um apoio? Fala um pouco sobre isso para a gente. Infelizmente, né, mãe? Acho que a grande dificuldade do agricultor é a falta de incentivo, de apoio. A gente acabou abordando no começo, mas a nossa grande dificuldade é que a gente anda quase que sozinho. O agricultor que é responsável, o agricultor familiar que é responsável por 70% do alimento da mesa do brasileiro. Se ele não acordar cedo e ir para a roça 6, 7 horas, 4 horas da manhã e não botar a cara a tapa para plantar, se ele ficar esperando alguma coisa, ele não vai chegar a farinha aqui na Moju, açaí. E outra, Pedro, falando de Moju, que é um município de uma extensão muito grande em terra, né? Então Com tem certeza. muita terra, né? Poxa, Moju Tem muita terra. Com certeza. Moju A área não falta, né? A área não falta. Moju é para ter uma agricultura pujante. Moju de extensão territorial, terra farta, a gente não tem do que reclamar. E não só a questão da terra, a questão de espaço, mas de fertilidade, né? Uma terra boa para essas plantar. empresas que estão aí, né, mas essas Elas não empresas estão à toa, né? vieram à toa. Não vieram à pra cá. toa, verdade. Elas foram em cima de pesquisa. Aí é o que eu assim, falo, né? A gente é o Pará, o maior produtor do país de mandioca, 5 milhões de toneladas ao ano, 70% vem da agricultura familiar e estão querendo nos passar um rolo, sabe? Assim, nos esquecer, nos esmagar. Então a gente está em cima de um potencial enorme. Aí, Alenilson e Alessandro, eu te pergunto, a mandioca brava, que dá a farinha, que a gente faz a farinha, só morre se tomar o tucupi cru, que não mata ninguém, que é o nosso famoso tucupi da nossa cultura paraense, super né? conhecido. Nosso tacacá. Tomaram pra gente, né? Estão tomando. Tudo E aí, bem. a mandioca mansa, que é aipim, macaxeira nos 4 cantos do país, o povo conhece, né? Uma diversidade muito grande. Assim que, o que pode? Hoje, a mandioca, ela tem vitamina C, ela previne contra o diabetes, Olha aí, informação Mas aí, olha. mesmo. verdade? E ela tem bicarbonato, ela é rica em nutrientes, né? Verdade? E a mandioca, ela pode ser feita a lasanha, a massa da lasanha, ela pode ser feita Essa a mandioca está até na área coxinha. industrial É hoje. muito grande. A mandioca Por isso que pode aumentou ser de feita, a preço mandioca está também. presente na culinária brasileira nos 4 cantos do país. Muito E nós deveríamos ter, o Pará, que é o maior produtor de mandioca do país, por que não nós poderíamos ser grande exportador de mandioca? A agricultura familiar está esquecida. Se eu não me engano, é o município do Acará, né, que é o maior produtor É, de isso, mandioca. Maria do Santa Pará. Maria do Pará, Acará. E o Brasil, no ranking, ele fica em 4, né? Só atrás de Tailândia e Indonésia, e ainda é o primeiro como produtor de mandioca. A gente falou da questão, voltando atrás da questão do apoio da administração pública, a gente tem que levar em consideração aqui também algumas pessoas que de uma forma ou outra têm o intuito de ajudar ali, que é o secretário de Agricultura do nosso município, Secretário Alexandre, que foi uma pessoa que tem muita vontade de ajudar, e o comércio de Moju também, que nos ajuda diretamente aí. Quero até falar do A comércio. gente vai falar mais sobre a questão Sim. do comércio aqui Está de bem. Moju, supermercado Pinheiros, os supermercados aqui de Moju, o pessoal das quitanas, os feirantes, que estão aí diretamente ligados
a nós agricultores aí. É justamente esse assunto que eu ia abordar agora, mas a gente vai abordar de forma mais profunda. Com relação ao escoamento dessa sua produção, há um incentivo, há algum órgão que possa estar ajudando, ou é totalmente próprio ao escoamento da produção, não tem um espaço aqui no município que você possa fazer a sua produção e vender, ou é realmente essa parceria direta com os comerciantes? Assim, eu vou falar de mim. A gente produz o nosso produto lá na roça e a gente vem para a cidade, se vira para vender. Eu sou grata, muito grata aos comerciantes de Moju, os açaís, os pontos de açaís que compram minha farinha de tapioca, as quitandas, a quitanda do Diego, ali do japonês, a Alzira, ao seu Arthur. Principalmente quem fica com 50% da minha produção hoje é o supermercado Pinheiro. Então eu sou grata aos comerciantes. Se não fosse comerciante, eu corria o risco de voltar com o meu produto para a roça, ou comer ou jogar no rio. Aí a gente não há uma estratégia de escoamento. A gente não tem, assim, a questão do apoio para dizer, não, vou fazer uma tarefa de roça, a gente vai estar fazendo 60 pacotes de farinha. Se eu trouxer 60 pacotes de farinha para Moju, eu vou ter dificuldade de vender. Eu vou vender em Baitetuba, porque se o comerciante não me comprar, a não ser ali um amigo meu da beira do rio, que ele sempre comprou farinha minha, Negão, o nome dele a gente conhece como Negão. Certo. Então, alguns comerciantes, a Dona Rosa lá do supermercado Pinheiro, essas pessoas que contribuíram comprando meus produtos e com isso eu venho formando meus filhos. A gente vê a importância do comércio do Moju e a ausência do poder público. Por exemplo, a gente poderia estar com uma cooperativa lá na nossa comunidade, participando de uma licitação. Sim. Nossa, você foi agora diretamente cirúrgico. com a questão da merenda escolar, que tem o programa, que é o PNAE, né? E a agricultura familiar deveria ser 30%. Fornecer a merenda escolar. É uma lei federal. 30% da Deveria merenda ser escolar deveria ser proveniente da agricultura familiar. Local. E a gente não vê tá acontecendo isso. isso. A gente não vê, não acontece, infelizmente. É aí que entra a situação que eu falei agora há pouco, a questão de organização da comunidade em criar cooperativa. Hoje, Moju... Você não tem cooperativa? Moju tem só uma cooperativa, que se eu não me engano é a do São Manuel. Eles participaram da primeira licitação aqui no município, a questão da merenda escolar, para fornecer a sair para a escola. Aí fizeram a primeira, não sei o que foi que aconteceu lá, falta de gestão, falta de administração, não conseguiram fornecer mais para a prefeitura, por falta de... Aí que foi que aconteceu, inclusive... É a questão burocrática que esbarra bastante, né? Por isso que tem que ter incentivo dos órgãos competentes. Tem incentivo dos órgãos competentes. O agricultor não conhece das especificações da licitação, da questão burocrática. Ele sabe produzir. Ele sabe produzir. Foi a minha questão. Eu participei ano passado da licitação para merenda escolar, para fornecer isso aí para a escola, né? Aí como não tinha um apoio, alguém para me orientar, e eu levei algumas documentações lá, né? Mas infelizmente ficou faltando umas e eu acabei perdendo a licitação. Que no caso estava eu aqui do Moju e o pessoal lá da cooperativa do São Manuel. Aí como no Moju, se não tiver... Porque, na verdade, a prioridade é para o município. Agora, se as comunidades não tiver organizado, não tiver cooperativa para atender, eles dão prioridade para quem? O pessoal de fora. E foi o que aconteceu, que ganhou a cooperativa, foi lá do Operar. Aí, além disso, já pensou a dificuldade que você está falando? Enquanto deveria o Moju estar pegando esse alimento de qualidade, né, do agricultor familiar, que poderia vir uma chispa, a sopa, a abóbora, o couve. É um dinheiro que está indo para fora. Para merenda escolar, farinha de tapioca, o açaí. Então, deveria ser um alimento produzido na roça, um alimento bem melhor, livre de transgênico, de várias coisas. Produtos naturais, orgânicos, produto natural, produto bom, para estar alimentando nossos filhos, nossas crianças, né, de Moju, de Pará. E está vindo de outro lugar. Sim, aí isso aí está vindo de fora, o qual está deixando o quê? Em vez de deixar renda no município, está tirando fazer girar. Está tirando e não fortalecendo a nossa a questão da identidade cultural também, né? Quão bom seria chegar lá na Vila Boa Esperança, o rapaz lá, o adolescente que está na escola, está com um copo de mingau de farinha de tapioca, um açaí. Feito na região.
O cara já tem afinidade com a coisa. A farinha de tapioca está lá. Poxa. A escola está precisando, mas não está tendo esse link, né? Aí que a gente está... E agora eu vou até diversificar um pouco mais a conversa nesse sentido, que eu vejo muitas pessoas reclamarem nesse sentido. Não só a farinha de mandioca, mas muitas culturas locais, eles falam muito essa questão de que deveria ter esse incentivo, porque as nossas quitandas, a comercialização do hortifruti, das frutas, estão vindo quase que 100% da Ceasa. Não é daqui. Né? Não é daqui, ou seja, nós temos aí talvez milhões. Hoje eu até brinquei, viu, Alisson? Lá na quitanda do japonês, do Diego, eu falei para eles lá, tudo isso que está aqui está vindo de Belém, enquanto deveria estar vindo lá aqui da comunidade. Né? O abacate, talvez ficasse mais barato. Né? A macaxeira é riquíssima, ela não tem glúten. E para vocês terem uma ideia, você come um pedaço de macaxeira, você fica quase o dia todo, porque ela é forte, ela tem vitamina C, ela tem magnésio, potássio. Uma questão de preço também, e aí impacta muito essa questão do preço, por exemplo, a pitaia, tem uma produção local de pitaia. Antigamente a pitaia era muito caro aqui, era muito caro, é um fruto caro, né? Mas começou a ficar mais em conta. E aí eu até perguntei para um cidadão, por que está mais em conta a pitaia e tal? Não, porque está sendo produzido aqui na região, então fica mais barato, entendeu? E eu tive contato com uma pessoa que produz essa pitaia, falou que tinha alguma dificuldade, não tinha alguns incentivos, né? E o frango caipira, viu, também. Frango caipira também. Tá vindo do interior. Então a gente pode ver que a gente está em cima de uma fortuna, que é o Moju na questão de terra, né? É um assunto muito pertinente que a gente está trazendo aqui. A gente está em cima de uma fortuna que é a terra, uma terra grande, farta e fértil. Ainda tem mais, a nossa região é plana. Né? Você vai daqui, passando de Tailândia, você já começa a ter já uma... É de escoamento, né? A gente tem a PA 150 aí, tem a 252. E Moju está num ponto estratégico, né? Aqui tem porto, nós estamos... Então está faltando realmente esse incentivo. É um incentivo que tu falou, não só de produção, técnicas de produção, enfim... para a questão de praga, mas também a questão burocrática que você falou. Às vezes acaba perdendo muitas oportunidades. Então realmente está faltando esse incentivo dos órgãos competentes se unirem e ver esse potencial que muita gente não está vendo, né? E as comunidades também querer, né? Porque não adianta só também a gestão a gestão querer fazer a comunidade se unir, não querer, né? A questão isso requer a união e a organização, conjunto de fatores. Porque né? eu lembro, Dona Maria, acompanhando aí várias gestões que já se passaram, vamos mudar um pouco de assunto, passar para sair, na gestão do Parola, na gestão do Irã, na gestão do IEE, e essas que estão aí hoje, eu lembro que na época eles doaram várias mudas de açaí para o agricultor, se eu não me engano foi mais de 500 mil mudas de açaí, que essa gestão já passaram e doaram para as comunidades. O que era que estava acontecendo? Qual era a dificuldade maior? Eu sei disso porque eu tenho parente que trabalhava dentro da secretaria. Eles doavam a muda pronta só para o agricultor chegar lá e plantar, que era que eles faziam. Muitos não plantavam e outros ainda vendiam. Poxa! Ou seja, um açaí desse que era para estar produzindo 5, 4 anos, às vezes muita por falta de vontade do agricultor querer fazer, porque às vezes requer a vontade. Sim. Às vezes não é nem muito tempo dinheiro, requer a vontade de querer fazer. Muita gente não fizeram. Aí o que era que estava acontecendo? As outras gestões trabalhando em cima disso já não estavam dando mais as mudas. O que era que eles estavam fazendo? Eles estavam dando caroço e estavam dando a terra preta para eles fazerem, que era para eles, tipo assim, para eles terem um trabalho para incentivar eles a plantar. Porque da forma que eles estavam fazendo, eles estavam praticamente tendo prejuízo. Estavam doando as mudas e elas não estavam sendo colocadas no seu devido lugar, que era para produzir. Então a gestão lá embaixo também muito nisso, na vontade da comunidade também querer. Entendeu? É aquela situação, né? Mandurinha só não faz verão. Não adianta 10 querer e 50 ficar encostado. A questão do agricultor querer, eu acredito que existem sim no meio pessoas que são... Não existe. Existem muitas pessoas que são acomodadas, que felizmente nem Deus a gente... Deveria também um acompanhamento também. Com certeza, mas eu acredito que existe muito mais gente querendo um incentivo, querendo pegar uma muda de açaí, como tu falou, querendo um incentivo fiscal, querendo principalmente uma segurança que ele vai ter no final do mês, através da cooperativa, através do incentivo municipal, estadual, federal, que ele vai fornecer para a merenda escolar ou para qualquer outro tipo de evento que aconteça ali.
No caso, vocês que são que são na verdade linha de frente, que são conhecidos ali na Vila Boa Esperança, tem um olhar mais com carinho sobre essa situação, questão de organização, de vocês terem a cooperativa de vocês, né, para que vocês possam estar trabalhando melhor, ter uma organização melhor para ter o escoamento dos seus produtos de vocês para ir mais além, entendeu? E até para lutar pelos direitos de uma forma mais organizada. Para você ter respaldo, na verdade, para você ter Existe respaldo. uma série de leis que amparam o agricultor Pronaf é um, familiar. ele ampara a agricultura familiar. Olha, hoje o que foi repassado para mim, o Banco da Amazônia Metetuba, né, ele trabalha com agricultores. Hoje, segundo informações que eu tive de lá, até de uma pessoa que fez o seu projeto, né, projeto para como é que se diz? Financiamento, empréstimo de dinheiro para investir na agricultura. Foi feito todo o processo dele, toda documentação, tudinho pela matéria, tudo ok. Aí na hora que foram levar lá pelo Banco da Amazônia, né, chegou lá o gerente avaliado, tudinho, documentação, tudo ok, mas infelizmente não passou porque o município do Moju está inadimplente perante o banco. Ou seja, as pessoas que fazem o empréstimo não estavam pagando. Aqueles respectivos dinheiros que eles pegavam geralmente para investir na terra, ou na produção da mandioca, na produção do açaí, eles não estavam fazendo isso, porque o banco não paga, né? Então isso esbarra uma situação muito grande, questão de gestão, né? Nem todo mundo sabe pegar no dinheiro. Essa é a parte da oficina. Só que para Conversar isso, com o agricultor rural, para isso também, acompanhamento. Para isso, Alessandro, nós moramos numa área de ocupação. E aí, para a gente trabalhar com projetos, as terras precisam estar todas legalizadas. Tudo certo. Porque se nós não tivermos com o documento certinho, a gente não vai chegar em lugar nenhum, não vai conseguir nenhum. É o primeiro passo. O primeiro passo é organizar as terras. Aquela área lá que nós moramos não tem documento. O documento Título é definitivo. Não tem. Não tem título definitivo. Aí a nossa parte lá não tem. Aí já tentaram correr atrás disso, a população ali? Já está tentando, né? Aí a agricultura familiar ela precisa se organizar a partir daí, com a documentação. Precisa ter uma identidade, né? Se a questão burocrática, o agricultor familiar vai procurar um empréstimo, uma ajuda do Vai banco. conseguir. E não é nem questão só do agricultor familiar. A nossa comunidade em si não tem escritura pública, eu acho que nenhuma casa. Nenhuma casa. O cara não tem bem para assim. avaliar quando chega no banco e o que é que ele vai fazer. Pode ter a casa. Ele tem a força, de vontade, tem tudo, mas não tem a documentação. Mas não tem o que é necessário. Inclusive, a gente tem até que lutar pela comunidade para que seja feito as escrituras públicas, né? Fundiária das urbana. casas. E aí começa o primeiro passo. É ouvir a comunidade, né? Eu acredito, Helenilson, meu amigo, que a escuta da comunidade ela é de suma importância não só para esse assunto. Para ver as prioridades, porque tem muita coisa para resolver. Para ver o que é que a comunidade quer, para ver o que é que a comunidade está necessitando, o que é que ela anseia. Porque tu chega aqui, tu fala, mas tu não vai lá no 50 da produtora rural, no cara que plantou açaí, não vai ouvir o que é que ele quer. Como é que tu vai fazer as coisas? Às vezes até leva uma solução que nem seria prioridade. Com certeza, tem que ouvir quem quer ser ouvido. Mas aqui eu digo para vocês, o meu coração fica partido quando eu vejo um agricultor com um saco de farinha aqui na beira, quando eu chego aqui, que eu estou aqui há quase 20 anos, me considero já que o Moju seja meu padrasto, perante a lei, né? Dona Maria, só para a senhora veio de onde? Eu vim de São Domingos do Capim e eu tenho 50 anos. 20 anos em São Domingos do Capim, quase 20 em Moju, 10 por aí. Então o Moju é meu padrasto. Bacana. E aí eu fico assim, o coração partido quando eu vejo um agricultor ali na beira do cais, que era onde eu desembarcava minha goma antes, né? Hoje a gente já tem um carrozinho para trazer, mas eu sofri muito, eu sou grata também aos carroceiros, pessoas maravilhosas, sempre de van, de ônibus coletivo, se virava. Nos 30, e os carroceiros ali me ajudando, carregando para o supermercado, levando meus produtos. Então, assim, eu ficava mesmo com o coração ali partido quando eu vi um agricultor familiar com aquele pacote de farinha adulando um e outro para comprar. Só faltava comprar e levar. Depois de passar todo um trabalho, né? Toda uma dificuldade. Você produz uma roça, desvalorização do profissional. aí você chega no Moju, você tem que estar adulando. Tem até uma história de um vizinho meu, amigo meu lá, um agricultor rural lá, que ele veio com uma tela de machixe para Moju e ele andou com essa tela de machixe rua acima, rua abaixo. Oferecendo a tela de machixe, não vendeu. Ele disse, eu vou jogar no rio. Quando ele foi jogar, tinha um monte de gente que correu atrás para pegar o machixe, ele puxou a faca. Eu digo, mas moço, com raiva, não vai pegar meu machixe. Não é fácil. Até desmotiva, né? Chega desmotivado em casa. Então é isso, a gente tem que produzir. Plantar não é fácil, né?
Não Aí é depois fácil. é mais difícil ainda para vender. Pois é. Então hoje não tem um espaço para que esse pequeno agricultor Tem uma venha. garantia de venda. Uma garantia de venda, você Tem, falou tudo, a tem uma palavra garantia foi de venda. exata. E por isso que eu sou grata ao comerciante, sabe, cara? O comerciante de Moju, para mim, vai ser brindado a ouro, porque, cara, foi ele que me ajudou, foi ele que participou, ele que comprou a minha renda lá, que veio da agricultura familiar. Foram eles que me ajudaram a formar o Pedro, a formar a Adriane, que a Adriane hoje é mestre da UFPA, a levar o Paulo para a universidade, entendeu? Eu só tenho ensino médio, mas eu estou lutando para dar uma educação para eles serem cidadão melhor, para eles lutarem por alguma coisa melhor para a nossa comunidade. Fazendo um adendo aqui ao que ela está falando, é muito importante uma mulher, ou inclusive esse mês de março, né, 8 de março agora é o Dia da Mulher, uma mulher está à frente de uma família, à frente de um espaço de agricultura que é muito machista, infelizmente. É um exemplo para o nosso município, para o nosso país, que a mulher também, ela precisa estar em todos os espaços e ela pode também. Ela pode estar onde ela quiser, Ela na pode verdade. estar onde ela quiser. Exemplo daqui é Dona Maria, exemplo de superação, de dedicação, né, Dona Maria? Hoje está aqui com a gente, fazendo esse papo legal aqui, né? Alessandro, não tem nenhuma... Pode falar. Não tem nenhuma... Pode ser, cara. Vamos ver aqui alguns comentários, tem alguns comentários aqui do nosso participante, tá? Estão participando aqui com a gente. Será que tem alguém, Dona Maria, do quilômetro 50 ali assistindo aqui? Tem uma galera de 50 que está comentando aí. Márcia Coutinho diz boa noite, minha amiga Maria Antônia, gente muito guerreira, família abençoada. Márcia Coutinho. Alô, Márcia Coutinho, tamo junto, viu? Kelly Fernandes é vereadora, né? Parabéns, Maria Antônia, a voz da mulher no campo. Grande história de vida. Moju Realmente. precisa conhecer, tem muita gente bacana no Moju que você precisa trazer aqui. Dona Maria é exemplo mesmo aqui. Tá dando um show de exemplo aqui pra gente. Não, Tá, mas ela ainda trouxe estatísticas pra gente, né? estatística. Tá o Chuvisco Cunha, legal. Boa noite, Dona Maria. Dona Maria dos 50, como é conhecida? A Dona Maria dos 50 é a dona dos 50. E a gente chega lá, né? Alcino Martins, boa noite, nossa futura vereadora. Olha, Dona Maria. Está comprometido, hein? Alcino Martins já está se comprometendo aqui com a senhora. Vai lá torrar farinha com a gente. É isso aí, galera. Estamos no nosso terceiro episódio, Papo de Açaí. Estamos aqui numa conversa legal com a Dona Maria. Tu falou das pessoas aí, tem uma galera que a gente não vem representando aqui só a gente está sendo porta-voz de umas pessoas aí que estão na luta lá, árdua, todos os dias, para colocar o alimento na mesa do povo aí. Eu vou falar de algumas pessoas. Pode falar. Zé Maria, nosso parceiro lá também, o Zé Maria, nosso primo, o Zeca.com, uma pessoa que trabalha na agricultura familiar, Seu Zé Mendes. Zeca.com é meu cliente, um abraço, Zeca.com. Zeca.com lá, um cara que tem meu respeito também. Zé Mendes, um cara que tem a família também lá empenhada no cultivo da mandioca, da agricultura familiar. Tantos lá que eles falam agora. Eles acabam se unindo, né? A agricultura familiar precisa ser unida. Já que não tem incentivo, vocês mesmos incentivam um ao outro, A né? gente precisa pegar na mão, não, a gente é até muito parceiro, a gente precisa um do outro, o outro doa. Às vezes o cara não tem um trator, tá quebrado, o cara vai lá e empresta, pega a carroça do outro. Às vezes o cara pega a descascadeira de mandioca que tá lá em casa, vai descascar a mandioca dele lá. É a união do povo em prol do... E me diz uma coisa também, vocês não trabalham só com a questão da farinha de mandioca, né? Você me falou também que vocês trabalham com outras culturas também lá. O carro-chefe é a farinha de mandioca, né? Mas quais são as outras culturas também que vocês trabalham lá? A gente tem uma pimenta do reino lá também, a gente está começando agora, viu, Denilson? Cultivo do açaí. Muito A bem. gente vai estar começando a plantar, já começou a plantar nesse inverno. E o agricultor, vou até dar uma dica para quem tem vontade de entrar, o agricultor tem que trabalhar ali com a monocultura. Que é a questão, tipo, o cara tem que produzir a mandioca, tem que produzir o açaí se der, né, para ele sempre entrar no orçamento dele, porque às vezes o açaí não está legal para vender. Aí ele tem a mandioca ali para suprir essa necessidade. É vice-versa, né? É vice-versa, porque a agricultura, assim, um tempo a farinha tá bom de preço, um tempo ela não tá, o açaí, e assim
outras culturas, né? Machista, Por isso que é muito machista. importante a diversificação na agricultura, né? Não somente depender Só da da mandioca. farinha, né? A minha comunidade aqui no Poacê, na verdade até a comunidade quilombola. Lá já é diferente. Recentemente foi inaugurada uma fábrica de farinha lá, né? Uma estrutura muito grande. A princípio, quando eu cheguei lá, pensei que era uma escola, né? Lá tem uma estrutura, tem tudo, 2 fornos, várias salas lá, até para dar cursos. E eu vejo assim, que aquela comunidade assim, ela não tem um olhar diferente, né? Às vezes ela tem oportunidade, recentemente recebeu o título definitivo, porque é uma comunidade quilombola, né? Ou seja, já tem um olhar diferenciado, não é que tenha mais oportunidade, mas tem mais uma facilidade de chegar mais à frente. Então lá, a população, assim, eu vejo que ela olha muito só pela mandioca. Tem que ter, A né? fonte de renda deles ali é a mandioca. Eles não diversificam a cultura. De plantar de plantar uma mandioca, de plantar um açaí, de plantar uma pimenta do reino. Agora que tem alguns lá que estão fazendo esse processo, né? Não tendo só olhar diretamente para a mandioca. São as diversas culturas, né? Porque ó, o machista tem época que a tela dele vai a R$120, R$90, e tem a pimentinha. Então Melancia, tem limão. Limão. Melancia é uma cultura rápida, né? 90 dias ela tá te dando um retorno. Feijão né? verde, é muito vendável. Então tem muita água, né? coisa. Mas lá ele cultivava a melancia, pode cultivar. O agricultor ele pode sim estar plantando, porque quando ele não tiver, porque a mandioca ela não é assim, não é do dia para a noite. A mandioca ela leva um ano para ficar boa. E tem mandiocas que foram até extintas da época do meu avô, que eu não sei se alguém em Moju conhece. É uma mandioca que ela chega a 2 metros, chamada pecuí. Ela só é plantada em terra de mata, uma mandioca muito grande. E o espaçamento dela é 2 metros. Alta produção. Né? Essa mandioca eu não vi mais. Aqui em Moju, né, a gente trabalha mais com a manteiguinha, e a gente tira a goma, com a mandioca. São vários nomes, né? A capiense, aqui são mais de 300 tipos de mandioca. Mais de que nós temos 300 no Brasil. tipos? Imaginava que era 5. Aí lá em São Domingo do Capi, a mandioca que a gente trabalhava, lá era a tapuia, é a mais adequada ao clima de São Domingo do Capim. Já Moju aqui no Moju tem a chicuvara, uma mandioca muito boa. Tem a diferença de uma para outra em questão de produção? Algumas tem. Eu posso até fazer um adendo da questão do seu William. O seu William Romero, que é um parceiro Da agricultura familiar aqui no nosso município, que ele traz junto com a Fecoaria Paraense dele incentivo para o agricultor familiar aqui do nosso município, falando da questão da diversidade de mandioca. Onde é a fécula dele? Aqui Aqui na na Terra 150, próxima cidade aqui, eu não sei mais ou menos onde perto é. do Sarapuí, Sarapuí, Sucuriju. Fecularia Paraense. Fecoaria Paraense, nosso amigo, parceiro da agricultura familiar também, o seu William Romero. Ele tem uma espécie de mandioca lá que ela é cultivada e chega para dar produção em 6 meses. Ainda não conheço essa mandioca. A gente não né? conhece. 6 meses? 6 meses para ficar no ponto? Ela já está no ponto de colheita. Mas é uma mandioca mais propícia para fecoaria, para a indústria. Para a indústria. Essa mandioca ela vem lá do Paraná, né? A gente conversou com ele e essa mandioca. A nossa mandioca da nossa cultura aqui, ela é um ano para ficar boa. Que aqui a gente mais usa, né? Eu conheço várias mandiocas. Tem a torrão, que é amarela, que é a mandioca que dá um tucupi bem amarelinho, o tucupi do nosso tacacá especial, né? Nossa cultura paraense. E tem aquela pingo de ouro, que é amarelinha, que eu já não tiro a goma porque ela vai ficar amarela. Aí o povo pensa que a goma está com defeito, não está, é porque a mandioca é tão amarela que a goma sai um pouco amarela. Que a goma boa para venda no mercado é a goma branca. É a goma da manteiguinha, da cearense, da chicuvara, da tapuia. E umas e outras mandiocas que dão a goma boa, né? Boa produção. Por que existe a diferença entre essa goma que é tirada da fécula e essa que é tirada manualmente? A nossa goma manualmente, que a gente trabalha lá na roça, ela vem da roça, fresquinha, você tira, o tucupi fica um cheirinho nela. E o povo paraense, nosso povo brasileiro, gosta de sentir o cheiro da coisa fresca, da coisa natural. E ela não tem glúten, né? Porque as gomas industrializadas, ela deve ter algum produto de doação. O processo da fécula, da produção da fécula, eles pegam ali a mandioca,
passa umas máquinas lá, o crivo, ela só é retirada o bagaço para um lado e o material que vai para a fécula corre todo para a fécula, para a goma. Inclusive eles utilizam ela mais na questão dos enlatados e embutidos do que propriamente a goma de tapioquinha, essa que a gente come aqui. Né? É porque tem umas gomas que estão vendidas no supermercado aí, que ela tem um cheiro forte, azeda. Pois é, Aí eu perguntei, comprei uma dessa e levei para casa. Estragou aqui que eu joguei fora. Eu perguntei para um rapaz que vende ali e falou: isso é goma de fécula. É por isso que ela tem esse cheiro forte. Verdade. Cheguei a comprar uma dessa, achei muito Quando bonita. vocês forem no mercado aqui de Moju, peçam a goma lá dos 50. Que é Nossa, nossa. aí, né? Eu senti uma diferença muito grande. Mas dessa tem que eu o selo lá, não tem que ter o selo. A gente está Pra identificar. A gente, a questão do nosso produto, a gente não colocou nenhum emblema porque ela em si é o produto, porque ela é bem branquinha. A pessoa chega, a mais branca que tiver lá é a nossa. Nos mercados aqui do mundo. Mas é bom você fazer uma embalagem, botar o selo que o pessoal vai saber que é de lá, entendeu? Eu vou compartilhar isso que tu tocou nesse assunto, a gente nem conversou em off isso. Eu comprei realmente no comércio esse tipo de mandioca e eu cheguei em casa, parece que ela estava azeda. E a gente nem consumiu, pensou que ela estava estragada, e realmente foi isso que tu falou. E, tipo assim, a farinha de tapioca já tá vindo farinha de tapioca de fora, industrializada, para tentar tirar a nossa do mercado. Porque a farinha de tapioca, a nossa tradicional, né? Do nosso povo ancestrais, que a gente aprendeu a fazer com o pai, com o avô, com a mãe, essa aqui, ela é uma farinha grossinha, não muito fina, é uma farinha feita no forno manual, tudo torrada com lenha. E aí as farinhas de fora, elas estão vindo ganhando espaço no nosso município. E a farinha de mandioca também. A farinha de mandioca de fora, ela é dura. Tu não consegue. Fiz isso recentemente. Uma farinha parece que dói o maxilar. Maranhão. Dói o maxilar. Piauí, Pernambuco, eles estão Assim, mandando farinha para cá. A gente tem ideia suficiente para deixar Paraná, aqui. Pedro, o Paraná ele tem farinha em grande quantidade mandando para cá. Então o povo daqui do Moju precisa comprar a farinha da agricultura familiar, que é uma farinha mais leve, Qualidade. uma farinha mais gostosa. Sem dúvida nenhuma, a farinha de mandioca E mole, sem produtos mandioca químicos, né? pura, Totalmente artesanal. ausente de qualquer... Eu vejo assim também, por que está acontecendo isso, né? Questão climática, né, também, e sobre a questão que muitas famílias hoje não estão querendo trabalhar na roça, né? É pela Você- questão, vou dar pela questão da dificuldade, Pela questão da dificuldade. de não ter onde vender seus produtos. Garantia de venda. Garantia de venda. Você vê- Passa para expor. É verdade. Você vê que, por exemplo, um pai de família que tem, por exemplo, 5 filhos, desses 5 filhos querem ir embora para a cidade, querem estudar, querem trabalhar, porque eles não querem estar trabalhando na roça. Aí que tá o Aí que problema. costa a dificuldade, porque o pai está só com a mãe, só com o filho, como é que ele vai fazer uma produção? Aí eu te pergunto, vai deixar uma grande riqueza, porque não há riqueza maior do que nossa terra, Verdade. nossa mãe terra, É questão de visão. onde o agricultor familiar pode estar produzindo toda a cultura que ele quiser lá dentro, inclusive de farinha, de mandioca, aí ele vende sua terra barata para seja lá para quem Foi for. muitos fizeram, muitos Aí fizeram. ele vem para a cidade fazer o quê? Enquanto um está querendo se desfazer, o outro já está lá. Pois De é, olho, o que de ele olho. vem fazer na cidade com um monte de filhos que não tiveram oportunidade de estudar, porque ainda que a gente, a minha luta, eu lutei para formar meus filhos, eu pari, eu criei, eu eduquei e estou na luta da formação. Hoje há outro processo, a luta de emprego. Então é assim, é a questão, toda essa dificuldade. Termina um processo e começa o outro. Aí eu fico muito triste quando o agricultor da agricultura familiar vende a sua terra, vende não dá, porque é uma mixaria que vão dar na terra dele, a maior riqueza da vida dele é a terra. Aí ele vem para a cidade praticamente passar fome. E expor Triste, sua é família. triste, é Expor triste. sua família. Depois de ter a terra fértil para Por trabalhar. falta de incentivo, por falta de apoio, Conhecimento, né? de conhecimento. Então eu digo aqui, quem tiver terra, segura suas terras. Porque é bom. Eu tive uma experiência também muito grande, né? Papai sempre foi agricultor, nós vivemos sempre da agricultura. Meu pai veio para o Moju, né? Há 40 anos atrás, se eu não me engano, mais. Tudo que nós temos hoje, Dona Maria, foi proveniente da agricultura. Bom, né? O meu pai hoje, na época que ele veio para cá, ele veio com na verdade estava fazendo uma roça de farinha. O papai também marretava para Belém. Fazia negócio de marretagem, farinha, mercadoria, fazia escambo, né? Troca de mercadoria uma com a outra na época. E assim, a primeira vez que ele veio para cá, ele veio já com uma roça de lá já com a farinha para vender aqui. E ele entrou no comércio. Aí abriu um comércio aqui, montou, sei que não foi para frente, o papai é analfabeto, nunca estudou, não tem conhecimento, não sabe assinar o nome dele, mas uma conta de matemática pode jogar para ele. Aí
quebrou e teve que voltar de novo. Voltou, não, vou ter que voltar para a roça de novo. Aí já veio de lá com outro pensamento. Trabalhou na roça, voltou de novo para cá, aí ele já veio um pouco mais maduro. Foi daí que ele começou a ter essa idas e vindas entre roça e cidade, roça e comércio. E engrenou. E hoje nós estamos aí. Hoje tudo que nós temos, graças a Deus, primeiramente Deus, depois meu pai, né? E a agricultura, que foi um passo muito importante na vida de cada um de nós. E eu digo assim que eu comecei, na verdade, Pedro, trabalhar na agricultura, ter essa experiência há 6 anos atrás, que foi com açaí. Entendeu? Tem muita dificuldade, como foi falado aqui, você encontra muita dificuldade na agricultura, tem hora que dá vontade de desistir, entendeu? E foi o momento que eu passei. Deu vontade de eu desistir, jogar fora e dizer que isso não dá para mim. Eu falei, não, isso não vai acontecer, eu vou continuar. Entendeu? Aí que chega um momento quando você vê os seus frutos dando. Aí que você vai ver a alegria, né? Você vai ver a alegria. Foi o que eu senti quando eu vi o meu açaizal produzindo. Eu falei, quanto isso é maravilhoso, né? Aí incentiva, né? O quanto é gratificante a gente plantar e cuidar. Né? Então eu vejo assim que a terra, a agricultura hoje, para quem quer trabalhar, ela é muito importante, é uma riqueza assim que eu acho que não tem dinheiro que pague, na verdade. Não é fácil, mas não é fácil. É satisfatório, né? Não é fácil, mas é muito satisfatório. Às vezes eu venho de lá, quando eu estou meio estressado, eu vou para lá. Aí chega, principalmente essa época, quando chega lá, tem fruta, tem isso, tem aquilo. Eu falei, é muito bom. Poxa, 10 minutinhos, 5 minutos, 10 minutinhos daqui lá, Mogi Cidade. Então, eu digo que nós estamos num paraíso, só que muita gente não sabe aproveitar o que tem. Né? Não tem um olhar diferenciado, um olhar de empreendedor, agricultor empreendedor. Né? Temos aqui exemplo da Dona Maria, agricultora, empreendedora, né, Dona Maria? Que criou seus filhos, hoje está aqui, né, contando seu testemunho, sua história de vida, aqui no nosso Papo de Açaí. Inclusive eu queria falar agora, a gente já está próximo do final, né? Que a senhora não veio aqui somente falar sobre a questão da farinha de mandioca, do preço, enfim, o nosso tema que a gente está abordando aqui. Mas eu não poderia finalizar sem tocar num assunto que eu acho que é muito pertinente para quem está nos ouvindo, que é o empoderamento feminino, que é a força, a garra da mulher. Que a gente tocou um pouquinho no assunto lá atrás, no início, mas eu queria finalizar falando um pouco sobre esse assunto. A senhora não está representando somente aqui os empreendedores, somente não os agricultores, mas acima de tudo, acho que a senhora está representando a força da mulher. Né? Como a senhora falou, você tem filhos formados, a senhora tem uma filha mestre, não é isso? E um filho que entrou recentemente na faculdade, na UFPA. E me falaram que a senhora fez o Enem. Olha aí, ela fez para dar um exemplo. Né? Do Baixo Tocantins, que a gente vai falar agora diretamente com o público feminino. Fale um pouco para a gente da sua história, o que a senhora quer deixar um pouco aí de mensagem para o empoderamento da mulher, que a senhora tem passado por dificuldade. Eu vejo no seu olhar que a dificuldade para a senhora não é dificuldade. A senhora está pronta para fazer o que tem que ser feito, né? E eu vejo também isso no seu filho, vejo também naquele dia que eu estava numa certa reunião, eu vi lá, e eu vi justamente assim, nos seus olhos, assim, que a senhora está para o que deve a senhora está para lutar. Eu queria que a senhora falasse um pouco com o público feminino aí. Pois é, eu estou aqui também representando a agricultora, né? A mulher empreendedora, as mães guerreiras, todas as mulheres. E dizer para as mulheres que elas são capazes também, né, de criar seus filhos só, como eu fiquei só, e contribuir na formação deles. E que nós também, formando nossos filhos, nós também podemos fazer faculdade. Nós temos esse direito também. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Então nós temos que estudar, porque estudando a gente vai adquirir mais conhecimento. E a mulher, ela pode tudo. Entendeu? Basta ela querer. Conhecimento é algo que dinheiro nenhum compra. Isso. E o conhecimento é uma coisa que você é seu. É você seu, vai levar ninguém para te você. leva. A única coisa que você leva. Eu fiz o Enem, se descobriram, né? Eu fiz o Enem e me inscrevi em agronomia. Fiquei na lista de espera, mas a questão hoje é priorizar o Paulo Henrique, que é o meu filho mais novo, que vai fazer geografia na UFPA, inclusive passou em primeiro lugar também na UEPA, né? Ficou na UFPA. E eu não vou sair no momento de Moju a Moju. Se Moju oferecesse, né? Nós temos uma UEPA aqui, um campo que deveria ter mais cursos para as nossas mulheres, para os nossos jovens. Agronomia. Essa área, a agronomia, é uma área muito propícia para nós da agricultura, né? Então, eu acho assim, que deveria ter mais cursos no Moju para que a gente pudesse, para facilitar as mulheres a estar vindo fazer essa universidade.
Um alerta até para o pessoal da UEPA, né, da organização, para atender o pessoal da região. Os nossos jovens, eles anseiam por mais oportunidade, porque tem matemática, tem física, tem... É só licenciatura quase que tem. Né? Então, assim, poxa, nós estamos aqui numa área abrangente, por que não agronomia, por que não uma outra? Voltada para a necessidade da região. Já que ela está aqui instalada, ela deveria realmente... E fora que não só essa questão da agricultura familiar, mas também das empresas que estão aqui, que precisam desse profissional. Precisa, assim, amigo, eu olho para os jovens e vejo, o jovem termina o ensino médio, ele vai cortar coco, não desfazendo de quem corta coco, mas precisa ser olhado com mais carinho para esse jovem, para que venha escola profissionalizante, para ter um leque maior. Escolas técnicas federais, para quem ofereça curso técnico agrícola, curso técnico agrônomo, para esse jovem estar trabalhando, pegando mais oportunidade, tendo mais oportunidade de vida, entendeu? Porque, poxa, será que eu tive uma dificuldade maior do mundo de levar meus filhos para Belém, na época, e eles ficaram me olhando, eu disse, vai junto com a carrada de farinha, porque o que a gente vai fazer em Belém? Vou alugar um ponto na feira, inclusive tive apoio da pedreira, da Telef, daquele povo dali, contei minha história lá na Feira do Barreiro, e eles compravam a minha farinha com amor. Não, essa mulher veio para cá para educar os filhos dela. E eu tive muito apoio naquela feira de pessoas comprando nosso produto, e eu falava, olha a farinha boa aqui, farinha de Moju, farinha de São Domingo do Capim, eu comprava farinha também da minha família lá de São Domingo do Capim, olha a goma de tapioca, olha o coco ralado, e assim a gente, para conseguir arrumar dinheiro para se manter lá em Belém. Então são poucas as pessoas que têm coragem. Não foi fácil, não foi nada fácil. Então, assim, são poucas as pessoas que têm essa coragem de deixar a sua comunidade, de deixar a sua casa e lutar em busca de melhoria. Eu fui porque para eles... A gente não queria deixar, era mais compreensível que a gente tivesse que estudar em Mogi e voltasse todo dia para o nosso e isso se chama acomodação. Sim. Eu acho que a dona Maria Antônia, ela teria tudo para cruzar os braços e falar, gente, a gente nasceu assim, vamos continuar assim, nós vamos depender disso aqui, vamos ficar por aqui. Não, a senhora passou para os seus filhos não só uma visão diferente, que pode ir muito além, né? Não só essa visão, e também a senhora mostrando na prática, né, que há possibilidade sim de ter muito mais, não precisa ficar cruzar os braços, né? Então a senhora realmente é um exemplo para todas as mulheres aqui da região. E a gente vê muito aqui no comentário do podcast, muitas pessoas falando aqui da senhora, uma pessoa guerreira, usando aqui várias palavras aqui para elogiar a senhora. E não foi à toa que a gente trouxe a senhora aqui, né? Quando a gente falou, vamos falar do açaí, a gente falou no primeiro podcast do açaí, no último episódio, que é o 02, a gente falou sobre a questão da energia elétrica, então a gente sempre vem trazer para você assuntos que vão impactar o seu bolso. E a gente veio falar hoje justamente para a gente entender um pouco sobre a questão da farinha de mandioca, o porquê desse preço um pouco elevado. E pelo que eu vi, foi muito parecido com a conversa do açaí, que é justamente a questão climática, né? E depois a gente entrou no assunto da questão do apoio, do incentivo dos órgãos competentes, não só o incentivo na questão do plantar, mas ele falou muito bem o Pedro, na questão do incentivo burocrático, porque como tu falou, o pequeno agricultor ele quer plantar e sair plantar, mas a questão da burocracia, como a senhora falou, o incentivo para ter títulos para essa terra, porque se não tiver título também não vai chegar no banco e não vai fazer nada, né? Cadê a comprovação que a terra é sua? Né? E eu acredito que existe sim possibilidade de ajudar esse povo, enfim, de alavancar, né? Não só um Pedro, mas que tem outros Pedros também se formando, advogado, engenharia. Tem, né? Outras Dona Maria também. Inclusive, aproveitando aqui a tua fala, amigo, eu estive na escola, né, incentivando os jovens a fazer o Enem, a pegar a taxa de isenção, para que eles se inscrevessem, para dar um incentivo maior para eles se inscreverem. Eu fui lá na minha comunidade, na sala de aula, aproveitei reuniões, pedi a oportunidade para o diretor da escola, o Bernardo, até agradeço, Bernardo, um abraço, Bernardo, para você, que me cedeu a oportunidade de eu falar. E eu, sabe, meu coração assim, eu digo, eu tenho que, de alguma forma, incentivar alguém, contribuir, porque eu não quero só meus filhos, eu quero mais jovens nas universidades. E sendo que as universidades também, hoje eu tenho conhecimento, através da Adriane, já da minha filha, que ela oferece bolsas também, né, para os jovens, bolsa integral, meia bolsa, para que esse jovem também tenha essa ajuda. Os meus filhos foram todos bolsistas, a Adriane foi bolsista, né? E aí esses jovens terem uma vontade de também ir para as universidades. Mas a gente questão da representatividade, né, de uma pessoa de lá chegar lá na sala de aula e falar, olha,
ralei pra caramba, mas eu tô conseguindo. Tá aqui, é um exemplo prático, né? Sem muita teoria, é prático. Acontece não só na área da educação, da agricultura. Tenho certeza, né, se o cara um agricultor lá da comunidade, da Vila Boa Esperança, chegar a ter um incentivo da administração pública, conseguir escoar a produção dele lá, o vizinho dele vai querer também. Claro, Com certeza, né? Isso Dona Maria Antônia, a senhora é um exemplo para muita gente, né? Como eu falei, a senhora poderia ter cruzado os braços e falado, não, é assim, vai ficar assim. Então acho que a senhora não só é um exemplo lá para o quilômetro 50, para a Vila Boa Esperança, eu tenho certeza, a senhora nem percebe, mas muita gente ali, muitas mães, já tem uma visão diferente. Peraí, eu tenho certeza que a senhora ouviu muito isso. Eu vi o Pedro pequeno, eu vi o Pedro criança, hoje é formado. A outra, a sua filha, eu vi ela criança andando por aqui. Por que meus filhos também não podem? Pode sim, ela provou que é possível. E outra, sem incentivo dos órgãos competentes, mesmo sem incentivo, a senhora foi lá e fez acontecer. Então a senhora realmente é um exemplo de pessoa. Eu fico grato por trazer a senhora aqui, por trazer essas histórias para a população que muita gente não conhece, né? Às vezes não sabe da história. Vê o Pedro formado, acha que foi fácil, não tem noção do que a senhora passou. A senhora levava daqui para Belém, levava e botava para vender. Então, quantos quilos de farinha Quantos quilos de farinha, uma batida de palma chamando o cliente para provar a farinha na feira. Eu agradeço até as vans, porque vans de Tailândia, né, que contribuíram levando coco, levando farinha, e eles iam na feira do Barreiro. Pense no povo tranquilo, o povo do Pernambuco, ali, o Wagner, esse pessoal aí, que quando me via na beira... Uma vez, vou só te contar aqui. Pode contar. Uma vez eu levei 44 sacas de coco para a feira do Barreiro, um caminhão azul aqui de Moju, coco para vender lá, coco seco. Meu amigo, eu fui no caminhão azul, que inclusive trabalhava para a prefeitura aqui na gestão passada, que eu não sei o nome do homem. Certo. Meu amigo, eu cheguei 1 hora, esse caminhão trazia alguma coisa para os feirantes daqui de Moju. Eu cheguei 1 hora da manhã na feira, e esse homem me olhando, dona, onde é que a senhora vai guardar esse coco? Eu ia guardar num ponto de um amigo meu lá. Esse meu amigo não atendia o telefone. Eu disse, meu amigo, é tudo ou nada, ou tu desce esse coco, mas eu... Aí lá na feira do Barreiro, estava uma polícia novata lá olhando a feira. Eu cheguei, moço, eu vim trazer esse coco aqui para a feira, mas o meu amigo não atende o telefone. Ele falou, o jeito de procurar foram parceiro comigo, nós procurar um ponto que esteja para alugar, e eu vou ceder esse ponto para você guardar seu coco até o dia amanhecer, e depois do dia amanhecer você dá o destino do seu coco. E o homem me olhou assim, dona, a senhora é quase doida, a senhora viu uma mulher dos 50, a senhora veio sozinha com 44 sacas de coco de civil. Porque se tem uma coisa que eu tenho é coragem, porque eu estou lutando pelos meus filhos, pela família, então eu preciso de dinheiro. Sim, entendeu? Então foi muito difícil. Atrás. Tem gente que pensa que a minha vida é fácil, nunca foi fácil. Amanhecer o dia numa feira lá em Belém é coragem, parceiro. Barreiro, coragem, na feira do Barreiro. E eu amanheci, porque eu tenho Deus na vida, eu tenho fé e tenho coragem. Coragem de lutar. A agricultura, eu acho que a sociedade está precisando de gente decente com coragem. Porque não é fácil. Para o cara pegar o açaí, por exemplo, hoje não é uma muda, está custando R$5. O cara pegar ali 30 mil, 40 mil para a gente que é pequeno agricultor, investir na terra correndo risco de morrer, sem garantia de venda, sem incentivo da administração, a mandioca. Sendo que você passa 4 anos, né? Só injetando dinheiro, jogando dinheiro, não tem mandioca, a questão da nossa mandioca lá, a gente pega todo o investimento, é trabalhador, o pessoal que ajuda a gente, é frete, é tudo aquilo, pegar e colocar debaixo da terra e orar para Deus para chover, para Deus abençoar. Tem que ter coragem, não é qualquer um que faz isso não. E a gente precisa de gente com coragem não só lá, mas aqui também para fazer alguma coisa por nós. Eu quero contar aqui que eu lembrei, antes que se encerre, numa época do mês de julho, nós produzimos melancia. Meu amigo, eu peguei a carrada de melancia na época das férias, digo, vou aproveitar o Pedro Henrique. E o Paulo era muito pequeno, a gente foi vender essa melancia em Mosqueiro. Calente aí, Mosqueiro. Caminhão, inclusive de Tailândia, nós fretamos e fomos vender essa melancia em Mosqueiro. Eu, quando entrei em Mosqueiro, uma CEMOB. Aí eu dizia, moço, para ali que tem um monte de gente. Aí eu, ei, moço, melancia. O homem não pode parar aí que é CEMOB. Eu fui pro guarda da CEMOB, ei, tome a sua. Enquanto o homem ficou, vendi, até para me chegar na minha para me arrumar o dinheiro do frete do caminhão, que eu não tinha. Na época, R$900 eu fretei o caminhão de Tailândia. Então, assim, a gente desceu em Mosqueiro nossa melancia. E a gente vendeu, todo mundo se divertindo na época de julho, e o Pedro, eu, a Adriane, ainda levei goma também na época. Na época a gente foi fazer vestibular. Vendendo nossa goma,
Vendi a minha melancia. Quando eu vi que a melancia queria estragar, eu disse, agora eu tenho que ter jogo de cintura. Comecei a partir e vender por taiada. Quando acabou, era por taiada. O povo chegava, ei, dona, quanto é o Consumi na hora, consumi na hora. Nossa! E vendi minha melancia. Foi assim que a gente arrumou o primeiro dinheiro para poder ir para Belém, na verdade. Foi o início ali de tudo. A gente tinha vontade, foi assim. A gente chegou no ensino médio ali nos 50, acabou, né? E agora? E agora? O que a gente falou, mãe, eu quero fazer um vestibular, quero todo fazer dia alguma no coisa. ouvido, né? Quero fazer alguma coisa. Ela falou, meu filho, o que eu posso fazer para curtir é o que a gente tem aqui. Eu vou pegar um caminhão, a gente vai. Tinha a melancia que estava chegando, pegar aqui a roça, farinha, a goma, a gente vai encher o caminhão de farinha e goma, pode tocar no meio do mundo para vender. E teve um pastor aqui de Moju, que era vereador, me encontrou lá. Falou, a senhora é doida? Eu disse, não, eu sou certo. Eu estou aqui vendendo melancia de A gente pegou, vendeu a carrada de melancia, de farinha, de goma, alugou um ponto, aí já começou a trazer, levar farinha, as coisas daqui, e vendia farinha e goma nesses pontos lá. Aí foi que eu conseguia pagar o cursinho, minha irmã. Nosso aluguel. Aí eu voltei. Muita luta. Porque assim, foi fácil não. Graças a Deus que deu certo, né? E que dá certo para quem quiser lutar, porque a luta é árdua, mas você chega lá. É isso aí. A dona Maria Antônia já falou aí, né, um pouco aí como representante das mulheres aqui. Queria deixar também um espaço aí para o Pedro falar um pouco a respeito também para os jovens, né? Que a gente tem um público jovem também que assiste bastante a gente. Se você pudesse deixar uma palavra, né, de força, de fé. Acho que a sua mãe é um exemplo para você, com certeza. E dá uma palavra para os jovens aí que nos assistem. Eu quero dizer para o jovem que ele ouça sua mãe. Primeiro passo, né? Ouça sua mãe, que uma coisa que eu tenho aprendido é um mandamento bíblico, né? E que ele aproveite as oportunidades que a vida nos dá, porque a vida aqui é passageira e tá cheio de coisa ruim aí. E quando não tem oportunidade, cria oportunidade. Cria oportunidade, vai para frente, que Deus abençoe, vai lutar, vai estudar, vai trabalhar, vai fazer a coisa certa, que uma hora Deus recompensa, pega na nossa mão e diz aí, chegou a tua hora. É isso aí. E o passo é o Enem, viu? O Enem tem várias, eu acredito que hoje em dia não tem espaço para todo mundo, mas todo mundo pode concorrer a esse espaço. O cara não quiser fazer o Enem, vai fazer um curso técnico. Vai trabalhar, vai procurar se profissionalizar, vai aprender a cultivar melancia. Vai atrás dos seus sonhos. Não cruza os braços. Não cruza os braços, porque a sociedade está precisando de gente com coragem, com garra aí para enfrentar esse. E ainda tem mais, né? Tem pessoas às vezes que cruzam os braços e falam, meu pai não tem condição, minha mãe não tem condição. Às vezes não tem uma dona Maria Antônia na vida, né? Mas não cruza os braços, você pode quebrar esse ciclo. Eu sempre falo, você é uma das pessoas que tem aí hoje muita facilidade. Acho que antigamente as coisas da Dona Maria Antônia eram muito mais difíceis, né? Vamos ser claros. Então você pode quebrar assim, esse ciclo da sua família, né? De não ter essas condições, de vezes quer ir para um lugar, quer passear, quer comer uma coisa melhor, quer andar num veículo melhor. Você tem sim a possibilidade de quebrar esse ciclo, basta você querer, né? E quando você falou que as oportunidades às vezes passam, às vezes nem passam, mas você pode criar. Enquanto algumas pessoas choram, tu vem de lenço. É só uma questão de visão, né? E eu queria finalizar. O Lenilson tem alguma coisa mais para falar? Quero deixar minhas considerações finais aqui. Afinal de contas, já estamos chegando no final do nosso podcast, nosso Papo de Açaí. Quero agradecer imensamente mesmo, a presença da Dona Maria aqui com a gente, a presença do Pedro. Foi muito bom estar aqui com vocês, né? Aprendendo muita coisa. Eu digo que eu vou sair daqui hoje renovado e com a inspiração mais em alta ainda. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Espero novamente, futuramente, nós estarmos aqui novamente batendo esse papo e contando novas histórias. É isso aí. A gente até passou porque o papo estava muito bom mesmo, né? Muito bom. Eu queria agradecer também imensamente a vinda de vocês aqui. Eu posso dizer que eu estava com uma expectativa, a expectativa foi totalmente superada. Eu já conheci um pouco da sua história assim, mas não chegou nem perto da expectativa que eu estava criando, né? Então, sou muito grato por a senhora estar aqui no Papo de Açaí. Queria falar aqui também com os nossos telespectadores, né, as pessoas que nos apoiam, que você possa compartilhar esse podcast. Ele é importante a gente trouxe aqui um exemplo de vida. A gente veio falar aqui sobre a questão da farinha, da mandioca, enfim. Mas a gente também trouxe uma questão de um exemplo de vida. Então, compartilhe isso aí para o seu amigo, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu primo, para o seu sobrinho, né? Para que essa mensagem chegue também para essas pessoas que de repente estão passando por alguma depressão ou achando que é hora de cruzar os braços e ir atrás dos seus sonhos. Está aqui a Dona Maria Antônia, né? Que teve todas as dificuldades, poderia cruzar os braços. Foi e é um exemplo não só para as pessoas, mas principalmente eu tenho certeza que ela focou nos seus filhos.
Essa foi a visão dela, eu preciso fazer esses meninos terem uma vida melhor cada dia mais, né? Ter um ciclo melhor de vida. Então a gente agradece imensamente a todos que participaram com a gente aqui ao vivo. Você também que está assistindo depois esse podcast, compartilha, né? Pode comentar também. A gente está transmitindo pelo perfil, né? Mas a gente está com uma página ainda. A gente vai lançar uma promoção bacana aí para vocês. Então a gente é grato aí, dá uma boa noite para todos vocês. E para quem está assistindo depois, né, o podcast, também seja bem-vindo ao nosso podcast Papo de Açaí, tá bom? Um abraço. Tchau. Obrigado a todos.